Olá! Sabe quando a gente usa um aplicativo ou joga um game e ele parece inteligente? Ele sabe se a senha está certa, se o personagem tem que pular. Como é que ele faz isso? A resposta, olha, é uma ideia muito simples, mas que é o coração de tudo na programação. Vamos desvendar esse segredo juntos? Para a gente começar a entender, uma das fontes que a gente analisou traz uma analogia perfeita. É para a gente imaginar que os computadores são tipo caixas de brinquedos mágicas. Elas conseguem fazer coisas incríveis, né? Rodar um vídeo, um jogo complexo. Só que elas não fazem nada sozinhas. Elas precisam de um manual de instruções. E como é que a gente dá essas instruções para a caixa mágica? Bom, a gente usa uma coisa chamada linguagem de programação. Pensa que é tipo um manual de regras para montar um Lego. É esse manual que vai dizer para a caixa, olha, faz isso, depois aquilo, peça por peça, para a mágica toda acontecer. Agora, o mais legal disso tudo é que praticamente todos esses manuais de regras que a gente tem hoje, eles têm um ancestral em comum. Eles não apareceram do nada, sabe? Eles foram evoluindo de um primeiro manual, um original, que meio que preparou o terreno para todos os outros. E esse manual original ele tem nome, é a linguagem C. Mas, para ficar mais simpático, vamos chamar ele de Vovô C. Ele foi o primeiro manual de regras de Lego que era, nossa, bom de verdade. E ele mudou completamente o jeito que as pessoas construíam as coisas com tecnologia. O Vovô C era simplesmente incrível. Primeiro porque era super rápido, muito poderoso, ele deixava os programadores construírem, literalmente, qualquer coisa que viesse na cabeça, porque ele falava direto com a máquina, direto com o metal. Só que ele tinha um lado meio rigoroso, ele não perdoava erro. Era uma pecinha fora do lugar e pronto. O castelo inteiro podia desabar sem aviso prévio. O sucesso do Vovô C foi tão gigantesco que ele acabou inspirando uma família inteira de outras linguagens. Os filhos dele, como C++ e Java, pegaram as regras e colocaram mais segurança, umas pecinhas já prontas para facilitar. Aí vieram os primos mais novos, tipo JavaScript e Python, que olharam para tudo isso e pensaram, ok, vamos manter essa gramática da família, mas vamos deixar tudo muito mais fácil de ler e de escrever. Certo. Então a gente já sabe que os programas seguem esses manuais de regras. Mas como é que essas regras fazem com que as nossas criações de Lego se tornem inteligentes? Como que elas conseguem reagir ao que acontece e tomar caminhos diferentes sozinhas? Essa é a pergunta de ouro. Um programa não é só uma lista de tarefas, uma depois da outra. Ele precisa ser dinâmico, precisa analisar o que está acontecendo e escolher o que fazer. Mas como é que isso funciona na prática, no código? A melhor maneira de visualizar isso é pensar numa encruzilhada. O programa está andando, seguindo as instruções, e de repente ele chega num ponto com dois caminhos, ou até mais. Ele não pode seguir todas de uma vez. Ele precisa de uma regra clara para decidir, vou pela direita ou pela esquerda. E a regra para tomar essa decisão é uma das coisas mais básicas e, ao mesmo tempo, mais importantes de toda a programação. Ela se baseia numa lógica que a gente usa todo dia, a lógica do se então. Em programação, a gente chama isso de estrutura condicional. Uma forma muito boa de definir isso, inspirada numa das nossas fontes, a Boson Treinamentos, é pensar que uma estrutura condicional é um pedaço do código que está trancado. Ele só vai rodar, só vai ser executado se a chave certa for usada para abrir. E essa chave é a condição ser verdadeira. E, basicamente, existem duas formas de tomar essa decisão. A primeira é a mais simples, o if, que significa se. É como dizer, se estiver chovendo, pegue o guarda-chuva. Se não estiver chovendo, a instrução é simplesmente ignorada. A segunda forma é a composta com if-else ou se-senão. Aí a lógica é, se estiver chovendo, pegue o guarda-chuva. Se não, pegue os óculos de sol. Percebe? Sempre tem uma ação, não importa o que aconteça. Vamos olhar um exemplo prático em C. Aqui, o código faz um teste, uma pergunta. A variável num é maior que zero? Se a resposta for sim, a condição é verdadeira e aí ele imprime a mensagem, o número é positivo. Agora, se o num for, sei lá, -5, a condição é falsa. E o que acontece? Nada. O programa simplesmente ignora aquele trecho e segue a vida. Agora, a gente vai adicionar o caminho alternativo com o else, que é o nosso senão. A lógica muda um pouco. Se o número for maior que zero, imprima positivo. Se não, quer dizer em qualquer outro caso, imprima negativo. Com isso, o programa sempre tem uma resposta. Ele sempre sabe qual dos dois caminhos pegar na encruzilhada. Então, o ponto central é esse. Essa estrutura de decisão que parece tão simples é o que dá aos programas o poder de reagir, de se adaptar, de parecerem inteligentes. Vamos ver o tamanho que isso toma.
É isso, apenas uma estrutura. Essa ideia de se isso, faça aquilo, se não, faça essa outra coisa, ela é o bloco de construção número 1 da lógica de praticamente todo o software que existe hoje. É a base de tudo mesmo. E isso nos traz de volta para a família de linguagens do vovô C. O jeito de falar dele, incluindo o jeito de fazer um se, se não, foi herdado por toda a família. A escrita pode mudar um pouquinho aqui e ali, mas a lógica por trás é exatamente a mesma. Então, quando a gente aprende isso uma vez, a gente entende a base de dezenas de outras linguagens. E essa única estrutura lógica vai se multiplicando e se combinando para criar toda a complexidade que a gente vê por aí. Num jogo, um if decide se a porta abre. Num app de banco, ele verifica se tem saldo. Numa rede social, ele checa se chegou notificação nova. No final das contas, qualquer função que parece super complexa é, na verdade, só uma grande sequência dessas pequenas e simples decisões de se e se não. Para fechar, fica uma reflexão. Da próxima vez que a gente pegar o celular para usar aquele aplicativo que a gente adora, vale a pena tentar imaginar as dezenas, centenas de pequenas decisões de se, se não, que estão acontecendo por trás de cada toque na tela. O que antes parecia pura mágica, agora a gente sabe. É lógica. E pensar que tudo isso começa com uma única e simples escolha.